Agora, vê só, eu quero fazer outra coisa também que vai deixar esse mapa mais atraente. Como assim, Marcel, mais atraente? Veja só, eu tenho a opção de eu inserir uma figura, que essa figura vai representar o que eu quero mostrar. Bom, eu estou mostrando aqui os casos do Covid-19, certo? Certo. Então, vou colocar um símbolo de um vírus, que é para quando alguém vê esse mapa, já viu ali aquele símbolo do vírus, já dá uma ideia para a pessoa que aquilo ali é um mapa referente aos casos do Covid-19. Então, esse vírus aí, para inserir esse vírus, na realidade, vou ter que colocar uma imagem, vou sobrepor uma imagem sobre o meu mapa. Então, para inserir imagens sobre gráficos, a gente precisa de um novo pacote. A gente vai precisar de um pacote chamado GGImage. Então, com esse pacote chamado GGImage, nós conseguimos inserir imagens sobre os gráficos feitos com o pacote ggplot2. Bom, então é isso. Vamos então carregar esse pacote chamado GGImage. Então, para carregar aqui, ó, vamos voltar para o nosso editor de texto. E aqui em cima vamos colocar então justamente o seguinte, library, que library é a função utilizada para carregar os pacotes. Então a gente vai carregar aqui justamente o GGImage. Então vou colocar aqui, ó, GGImage. Bom, já coloquei, agora basta executar, executei. E agora nós temos acesso às funções desse pacote aqui chamado GGImage. Então vamos voltar aqui para baixo, certo? E vamos colocar uma imagem. Então, nesse caso, vamos adicionar uma imagem ao nosso mapa. Então, vamos colocar uma função para adicionar essa imagem. Qual o nome dessa função, Marcelo? O nome dessa função é GWAM_image. Então, essa função ela vai ser utilizada como mais uma camada aqui na nossa função chamada ggplot. Então, por isso que nós vamos colocar o sinal de mais para adicionar esta camada. Então, essa é a ideia. Então, coloquei aqui o sinal de mais e aqui abaixo eu vou colocar justamente GWAM_image. Então, vejam só que já apareceu aqui o GWAM_image. Então, com essa função eu vou colocar uma imagem que vai representar aí os casos do Covid-19. Bom, aí é o seguinte, veja, essa imagem ela tem que aparecer em algum local desse gráfico aqui, certo? Deixa eu fazer aqui para ficar melhor. Então, veja só, essa imagem vai aparecer em algum local aqui do nosso mapa. Eu quero que ela apareça mais ou menos aqui, ó, mais ou menos aqui acima da nossa escala, da escala do nosso mapa. Então, para ela aparecer aqui, eu tenho que encontrar mais ou menos qual é essa posição aqui, certo? Veja que aqui onde está o meu mouse é mais ou menos na posição 37 oeste, ou seja, 37 oeste, quando a gente coloca numa escala cartesiana, vai ser menos 37. Então, ela está mais ou menos aqui em menos 37 e também ela está mais ou menos aqui ó, em menos 30, tá? Essa posição do meu mouse é onde eu vou colocar a minha figura. Em menos 37 aqui na X e em 30 aqui no Y. Beleza? Tranquilo? Então é mais ou menos isso, ou é mais ou menos essa a posição que eu vou colocar, certo? Agora vamos voltar aqui para o nosso editor de texto do RStudio e vamos continuar. Bom, então eu vou especificar o que eu falei? A localização. Então a especificação da localização aqui, na nossa função de GWAM_image, tem que ser dentro de outra função. Qual é essa função, Marcelo? É a função AS, que a gente já conhece muito bem, certo? Certo. Então, aqui na função AS, nós temos que especificar o x e o y, que é onde vai ficar localizada a nossa figura. Então, em x, que eu falei, vai ficar mais ou menos ali no menos 37, então vou colocar aqui menos 37. E em y, eu vou colocar mais ou menos ali em menos 30, tá? Vamos ver se vai ficar na posição boa. Se não ficar, depois a gente modifica. Tranquilo, beleza. Então, já especifiquei aqui a localização da imagem, onde a imagem vai aparecer. Agora, nós devemos especificar qual é a imagem, qual é a imagem que nós vamos inserir. Então, para você inserir uma imagem, você tem que ter uma imagem salva no seu computador. Deixa eu mostrar para vocês que aqui na pasta que eu estou trabalhando, tem uma outra pasta chamada Images. Se eu não me engano, é isso. Deixa eu mostrar. List.files, então fazendo aqui o list.files, nós mostramos o conteúdo aqui do meu diretório. Então veja que aqui no conteúdo do nosso diretório tem uma coisa chamada icon, que quer dizer ícone. Então aqui dentro tem várias imagens referentes ao vírus, ou imagens que representam vírus. Então eu vou abrir aqui essa pasta ícone e vou fazer assim, list files, e aqui em list files eu vou especificar justamente a pasta que eu quero visualizar os arquivos lá. Então vou colocar aqui path, que significa caminho, e vou colocar aqui no path icon. Então eu vou verificar qual é o conteúdo que está dentro da pasta icon. Então quando eu executo, vejam que aqui mostra o conteúdo que está dentro dessa pasta aqui chamado icon. Então vejam que tem aqui várias figuras que eu posso adicionar aqui no meu mapa, mas tem uma figura em questão que o nome dela é vírus2.png. Então é essa figura que eu vou utilizar, certo? Então vou copiar aqui,
o nome da minha figura. Beleza? Tranquilo. Então eu vou colocar aqui agora o argumento onde eu vou especificar qual vai ser a figura que eu vou utilizar para inserir no nosso mapa. Então aqui eu vou colocar justamente image. Por que image, Marcelo? Porque é o nome do argumento onde eu vou especificar a minha imagem. Coloquei aqui image, agora eu tenho que especificar qual é a minha imagem. E essa especificação tem que ficar entre aspas. Por isso que eu vou colocar aqui aspas, e agora eu vou especificar a localização da minha imagem. Veja que essa imagem está dentro de uma pasta chamada icon. Então eu vou colocar justamente aqui o quê? Icon, e em seguida eu coloco barra, e depois de colocar barra, aí eu vou colocar justamente o nome da minha imagem. Então deixa eu colocar aqui barra, e em seguida eu vou colocar justamente vírus2.png. Tranquilo? Então com isso estou especificando qual será a imagem que eu vou colocar aqui neste mapa. Tranquilo até aí? Tranquilo. Agora veja só, pessoal. Quando eu colocar essa imagem, vai ficar com um tamanho um pouco, não vai ficar um tamanho proporcional. Então eu tenho que ajustar o tamanho também. Então, para ajustar um tamanho, eu vou colocar aqui vírgula e em seguida eu vou colocar size. Size significa tamanho, quando a gente traduz aí do inglês para o português. Eu vou colocar aqui o tamanho igual a 0.22. Por que, Marcelo, 0.22? Porque eu testei e o 0.22 é um tamanho legal para a imagem que eu tenho aqui no meu computador. Agora, quando vocês fizerem aí, o que é que vai acontecer? Você pode colocar uma imagem e aí ela pode ficar muito grande, né? Desproporcional, pode ficar muito pequena, e aí você vai ajustando aqui o valor do size para que a tua imagem fique no tamanho legal. Beleza? Então eu já fiz isso previamente e eu percebi que o tamanho legal é o 0.22. Então com isso agora nós especificamos também o tamanho da imagem que será posta sobre o mapa. Tranquilo? Vê como é fácil, ó. GLM_image, depois você coloca a posição, em seguida a imagem, em seguida o tamanho da sua imagem. Facinho, facinho, facinho. Bom, feito isso, o que é que a gente faz agora, pessoal? O que a gente faz é executa. Então vamos executar aqui todo os nossos comandos aqui do pacote ggplot2. E ao executar, vamos plotar o gráfico, só que agora o nosso mapa vai ter o que, pessoal? Vai ter uma imagem. Então deixa eu só ampliar aqui. E quando eu ampliar, vejam que realmente apareceu a imagem referente ao vírus, uma imagem que representa o vírus. Olha só como ela está aqui. Só que ela está aqui próximo à nossa escala do mapa, né? A escala do mapa. Então, eu vou colocar ela um pouco mais acima. Então, para colocar ela um pouco mais acima, eu vou ter que modificar aqui um certo parâmetro. É um parâmetro aqui na minha função de wame_image. Qual é esse parâmetro, Marcel? É justamente o valor de y. Bom, o valor de y aqui está menos 30, então vou colocar ele menos 27, tá? Então vou colocar aqui y igual a menos 27, tá? Eu coloquei o y só para deixar mais específico. Então vou colocar aqui menos 27. Então quando eu especifico que o y é menos 27, significa dizer que a posição dessa imagem, essa imagem referente ao vírus, ela vai ficar um pouco mais acima. Bom, coloquei aqui. Agora só basta executar de novo. Vamos executar de novo. E ao executar de novo, vocês vão ver agora, deixa eu só ampliar. Então vejam que agora realmente o símbolo que representa o vírus, ele ficou um pouco acima e está numa posição bem mais legal. Vejam só que ficou mais organizado agora.